Olá, amigos internautas, alunos do nosso Shiur Conversão. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Vamos hoje à nossa terceira aula e, como a gente prometeu, hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 15, que são aqueles 4 preceitos básicos para os gentios que estavam se convertendo a Deus, e também as chamadas atualmente 7 leis de Noé, ou as leis noáticas. O que isso significa? Conosco aqui o Yaakov, junto nós vamos tecer comentários sobre esse importante tema, Yaakov. Shalom, Rabino Shai. É de grande importância, de grande relevância esse novo projeto da instituição sobre fazer um shiur de conversão sobre vários temas, para que você, nosso amigo internauta, nosso irmão, se aprofunde no conhecimento da Torá, da Brit e Hadashah, e todos nós possamos fazer a nossa missão neste mundo, o nosso papel, que é a voz profética, de anunciar a todos quantos querem ter o conhecimento do Eterno, da sua Torá e de Yeshua como o nosso Mashiach. É muito importante, meu amado, que você entenda uma coisa. Muitos de vocês entram em contato conosco, alguns já estão vivendo o processo de conversão, então há uma diferença. Alguns estão começando do zero, alguns já estão vivendo o processo de conversão, e é óbvio que o tempo de conclusão desse processo de conversão vai variar de um para outro. Lógico que sim. Mas, de qualquer maneira, no final do processo de conversão de cada um de vocês, vocês serão avaliados por um conselho que nós chamamos de Beit Din, ou Casa do Juiz, ou dos juízes, Dayanim, né? Vão avaliar se realmente você está no ponto certo da conversão, esclarecendo que quando a gente fala em conversão, não é uma conversão ao judaísmo tradicional, não é uma conversão para levar você a se tornar um cidadão israelense, a morar em Israel. Nós não fazemos aliar, né? A conversão que nós fazemos ao judaísmo é ao judaísmo de Yeshua, daqueles primeiros seguidores de Yeshua, que começou ali com João Batista. João Batista introduz Yeshua como Cordeiro de Deus, e ali se forma uma grande congregação, não é? Naqueles primeiros tempos, que muitos acham que foram poucos os que se interessaram pela fé de Yeshua, mas nós sabemos que foram vários. muitos, foram milhares, E de sacerdotes. inclusive sacerdotes que creram em Yeshua. É aquele judaísmo vivido por aqueles primitivos servos de Deus ali que abraçaram a Yeshua, é que nós fazemos a conversão sua. Tá? É um retorno às raízes judaicas do primeiro século. Então, eu estava dizendo o seguinte, que tem gente que está num estágio mais avançado. Sim. E tem alguns que estão começando agora que perguntam muitas coisas, já querem saber de cara, por exemplo, o que é circuncisão? Em contrapartida, nós temos pessoas que perguntam para mim o que é Sefer, o que é Sidur, o que é Torá. Quer dizer, você vê diferentes níveis de pessoas. Qual é a melhor versão da Bíblia? É uma pergunta Melhor constante. versão da Bíblia. Então, é preciso que vocês que estão fazendo o curso de conversão tenham paciência, porque nós vamos gradativamente dando as informações, passando o conhecimento para vocês. E já que nós estamos falando do curso, nós estaremos preparando também lições em PDF que vocês vão ter a oportunidade de receber, como, por exemplo, essa aqui é uma lição em PDF. Você tem aqui as 7 leis de Noé, você tem o verso temático, você tem a introdução e depois você tem um questionário. É um PDF de 2 páginas que nós estaremos enviando aos nossos alunos. Agora, alguns dos nossos alunos aí perguntaram sobre a contribuição. Nós estamos estudando isso direitinho, já temos um plano para quem vai contribuir por
fez, vai dar uma contribuição voluntária, uma contribuição mínima. E para quem já é contribuinte da instituição, já envia os seus dízimos para cá, a gente pode mandar para você as contas para você enviar seus dízimos, para nos ajudar, obviamente, nesse trabalho que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês. Então, voltando aqui ao tema dos 4 mandamentos de Atos 15, Jacob, vamos ler aí do verso 19 ao 21. Atos 15. Vamos ler sim. Só antes disso, eu gostei muito do que o senhor falou no Shabat, sobre aliar. Sim, a congregação israelita da Nova Aliança faz aliar sim, mas é a grande aliar. É a aliar da vinda de Mashiach. Da vinda de Mashiach. Aí vai ser uma grande aliar para todos os povos, mas vamos todas explicar, as nações. vamos explicar que quando Yeshua voltar, nós vamos ter uma coisa que é conhecida no cristianismo como o arrebatamento, né? E eu gosto mais do termo ajuntamento. Você tem os 2 termos, é a mesma coisa. Sim. Ajuntamento e arrebatamento. O que vai acontecer na vinda de Yeshua? Os santos, os santos vivos, aqueles que estiverem vivos, e quero lembrar que não haverá grande tribulação. Não haverá, isso é uma interpretação futurista. O anticristo não virá. Não haverá vinda de anticristo, o anticristo já veio. E a grande tribulação também já se cumpriu. Mas isso é tema para o futuro, para o futuro. Teremos o curso de profecias. Teremos um curso de profecias. Então o que vai acontecer? Na vinda de Yeshua, os santos que estiverem vivos nesse momento, serão ajuntados, serão transformados, Jacob. Sim. Esse corpo mortal, esse corpo de carne e ossos, né, será transformado, nós seremos como os anjos, os santos que estiverem vivos. Serão transformados. Shaul Gachalier vai dizer como num abrir e piscar de olhos seremos transformados. Seremos como os anjos. Como os anjos. Né? Um corpo incorruptível. Mas os santos que morreram, que estão mortos, eles ressuscitarão primeiro. Então nós teremos a ressurreição dos santos, eles já ressuscitarão com os seus corpos, todavia transformados, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então os santos mortos ressuscitados, vivos, mas os santos vivos transformados, serão reunidos, serão arrebatados, a terra é redonda, então Sim. de todas as partes da terra, esses santos serão reunidos. E reunidos onde? Em Jerusalém. Sobre a cidade de Jerusalém. Lá, nessa reunião dos escolhidos, haverá o encontro com Yeshua, com Mashiach. Então Mashiach virá nas nuvens e esses santos reunidos se encontrarão com ele, nas nuvens. E das nuvens, nós vamos para o céu? Não. Ué, mas nós não vamos passar 1000 anos no céu, 7 anos no céu, 3 anos e meio no céu, ou a eternidade no céu? Não. Isso aí não é bíblico. Desse encontro que nós teremos com Yeshua nas nuvens, Yeshua descerá sobre Jerusalém, se assentará no trono de Davi, no trono messiânico de Davi, descerá com os santos e começará o reinado dos dias de Mashiach, ou o reinado milenar aqui na terra. Isso é só para tirar alguma dúvida de nossos amigos que podem ter inicialmente. E cantamos isso todo Shabat, né? De Sião sairá a lei. Sim, aí e a palavra de Deus Yeshua reinando em Jerusalém, nós teremos aí o Israel que hoje está quieto, Sim. que não profetiza, porque é Moshe, que é Moshe, representa a testemunha chamado Moshe, detentores e guardadores da Torá, das tradições, da cultura, da música, enfim, que mantém o Estado de Israel. Esse Israel aceitará Mashiach. Esse remanescente de Israel naqueles dias aceitará Mashiach.
E esse remanescente de Israel exercerá, Yaakov, o papel de nação sacerdotal, Sim. na sua plenitude. Aí sim, nas nações onde estão os judeus, eles irão anunciar a essas nações, aonde eles estiverem, o que está acontecendo. E para se cumprir a profecia, né, das nações pegarão um tzitzit de um judeu e falou, vamos contigo, porque sabemos que Deus é convosco. E o que significa as nações, os homens das nações, pegando no tzitzit, na franja do vestido de um judeu? Significa duas coisas: reconhecendo o povo de Israel como nação sacerdotal e reconhecendo a necessidade de cumprir a Torá. Porque os tzitzit representam o quê? Os ensinamentos da Torá. As nações aceitarão a Torá. De Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. E esses judeus em toda a terra, remanescentes, que crerão no Messias, exercerão esse papel sacerdotal. Aquela mulher reconhece isso em Yeshua, né? Interessante. Reconhece nele um sacerdócio e pega justamente nas franjas dos seus vestidos. Pega no tzitzit. E ele se compadece dela pela humildade, pelo Aquilo ali reconhecimento. é uma figura, né? É uma figura do futuro. Quando os gentios, os descendentes das nações, sobreviventes, que vai ter uma grande destruição, o chamado Armagedon. E esses sobreviventes das nações irão procurar os judeus para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que houve? E aí, o povo de Israel estará, que hoje está calado, estará cumprindo o seu papel de nação sacerdotal. Rabino Shai, nós falamos sobre as leis de Noah, mas o senhor poderia explicar para nós qual é a diferença do Binei Noah e do famoso Binei Anussim? Que hoje nos meios teológicos, nos meios cristãos, judaico-messianos, é muito falado sobre esse tema. Vamos falar da seguinte forma. Hoje nós temos os judeus tradicionais, conservadores, reformistas, ortodoxos, que representam o segmento judaico que não crê em Yeshua. Ali em Romanos 11, os galhos quebrados, tá? São nação sacerdotal, povo de Israel, mesma coisa. Representam Moshe, a testemunha Moshe. Sim. E os eleitos, que são aqueles que abraçaram a fé em Yeshua, que representam Elias, que são a parte que prega e que crê em Yeshua como o Mashiach. Tá? Nós temos então o segmento judaico, composto desses dois agrupamentos. O agrupamento que crê em Yeshua, o messiânico, e o agrupamento que não crê em Yeshua, os judeus. Nós temos cristãos, conhecidos como cristãos, que são aqueles que creem em Jesus, mas de acordo com a orientação cristã. Né? E nós temos, então, mais dois segmentos, sem falar nas outras religiões que existem, né? Nossa. Dois segmentos que são os chamados Binei Anussim e Binei Noah. Esses dois grupos, Binei Anussim e Binei Noah, estão presentes aqui no Brasil, também não acreditam em Yeshua. Sim. Não acreditam em Yeshua. Os Binei Noah, quem são os Binei Noah? Os Binei Anussim. Vamos começar pelos Binei Anussim. Os Binei Anussim têm a sua origem na Espanha e Portugal. Eram judeus que viviam na Espanha e em Portugal, lá na época da Inquisição, e que foram obrigados, foram forçados pela religião romana a fazerem uma falsa conversão, se converterem ao cristianismo, sob pena de perderem os seus filhos, perderem os seus bens e perderem a própria vida. Tinham que se converter à força. Binei Anussim, filhos dos forçados. Então aqueles lá eram os Anussim. Aqueles judeus que foram obrigados a se converter em Portugal, na Espanha,
recebe o nome de Anusim. Inclusive aquele Forçados. ditado, inclusive o ditado de estar entre a cruz e a espada, Pois é. nesse contexto. Pois é. Muitos desses judeus que viviam em Portugal assimilaram essa ideia de uma conversão, mas não eram verdadeiras. Sim. Lá dentro da casa dele, ele fazia as rezas, as orações. Aí, lá fora, ele passava por um católico e tal, mas em casa ele praticava a religião dos seus pais, o judaísmo. Principalmente em Portugal, há vários hoje comentários na internet, vários documentários na internet mostrando vários materiais e várias marcações dentro das casas em Portugal de símbolos judaicos, da prática judaica dentro das suas casas. Agora, o que aconteceu com esses Anusim? Então, na época do descobrimento do Brasil, muitos desses Anusim, desses forçados, vieram para o Brasil. Sim. Muitos deles, né? Maurício de Nassau, por exemplo, que foi um grande político ali, governador ali do Recife, né? Era um judeu, né? Ele construiu ali uma ponte, e lá foi implantada a primeira sinagoga dos judeus nas Américas. Foi implantada lá em Pernambuco. Tem até hoje lá um museu dessa sinagoga em Pernambuco. E engraçado que dos judeus, muitos judeus que vieram da Holanda, fundaram a cidade Olinda. Olinda, por causa de Holanda. Da Holanda, da onde vieram. Então, esses judeus que vieram de Portugal, não da Holanda, de Portugal e se estabeleceram no Brasil, na época da colonização do Brasil, aqui muitos deles continuaram a praticar sua religião também encobertamente. Lá no Nordeste do Brasil, por exemplo, você vai encontrar uns santuários, não sei se você já viu, são umas pequenas caixinhas, e lá dentro tem os santos, as imagens, as estátuas. Sim. Até pouco tempo aqui no Sul também tinha esses santuários, era uma espécie de uma casinha, e lá dentro ficavam as imagens. Sim. Aquilo nada mais, nada menos é que uma réplica da Aron HaKodesh. A ideia era lá dentro guardar a Torá, mas começaram a guardar as imagens. E eu tive a oportunidade de estar numa cidade chamada Belo Jardim, no Recife, e ver uma casinha dessa, dos ídolos, tá? E que tinha o Shem, a letra Shem, gravada no fundo dessa casinha. Nossa. Indicando claro. Por que o Shem ali? Porque o guardião de Israel das portas de Israel. Meus amigos. Então, muito desses Anusim, eles mantinham a religião judaica ocultamente, e quando eram descobertos, então eram mortos, enfim, eram punidos quando eram descobertos. Isso lá, vamos falar no ano 1500, Sim. né, em diante ali. Os descendentes desses judeus forçados, convertidos à força, dos Anusim, é que recebe o nome de Binei Anusim, que significa Binei, plural de Ben. Binei quer dizer filhos dos forçados. E aí, esses filhos dos forçados mantiveram muitas tradições dos pais ainda, mas com o passar dos anos e dos séculos, 1500, né, nós estamos em 2020, né, 19, eles acabaram esquecendo da religião. E perderam a sua judaicidade, vamos dizer assim. Mas muitos desses brasileiros hoje, cerca de 70% dos brasileiros, segundo, ou mais, segundo a escritora Anita Novinsky, uma escritora judia atual, cerca de 70% dos brasileiros vêm dos Anusim. Sim. São Binei Anusim, mas não sabem. Sobrenomes não como sabem. Oliveira, Pereira, Rodrigues. Receberam nomes, já os nomes diferenciados, Oliveira, Pereira, Costa, Silva. Não é? Sim. Enfim, 70% dos brasileiros têm ascendências judaicas, são sim Binei Anusim. Mas hoje, infelizmente, são gentios, porque já não fizeram mais circuncisão, que é o sinal, não guardaram mais Shabat,
circuncisão e Shabat são os dois sinais que identificam o judeu. Sim. E esses Bnei Anussim, 70% dos brasileiros, não guardam mais Shabat e nem têm a circuncisão, então acabaram se tornando gentios. Sim. Né? E não tem mais nada a ver. É por isso, inclusive, que no judaísmo tradicional de hoje, não há reconhecimento dos Bnei Anussim, eles têm que se converter, por causa da assimilação do paganismo. Então nós falamos aí da origem dos Bnei Noah, Bnei Anussim, que são cerca de 70% dos brasileiros. Você, provavelmente, que está fazendo o curso conosco, seja um Bnei Anussim e não está sabendo. Bnei Noah. Bnei Noah é uma história mais longa. Mais longa. Mais antiga. Mais antiga. O que significa Bnei Noah? Noah significa Noé. Isso. E Bnei, filhos. Filhos de Noé. No conceito de hoje, filhos de Noé são aqueles que se consideram gentios, mas que querem viver as 7 leis chamadas leis noáticas. Entende? Mas o grande problema que tem hoje é o seguinte, que muitos desses que se consideram Bnei Noah são Bnei Anussim. Sim. Mas aceitam a condição de Bnei Noah, aceitam a condição, assumem a condição de que são gentios, que são goim. Ou porque querem se aproximar do povo judeu. E essa é uma maneira. Que essa é uma maneira. Ou porque não consegue se fazer a conversão ao judaísmo tradicional. Não conseguem. Então eles aceitam a condição que lhes é imposta. Vocês são Bnei Noah. Mas o que é um Bnei Noah? Veja bem, nós estamos falando aqui dos 4 mandamentos de Atos 15 e dos 7 mandamentos de Noah. Qual a correlação dessas coisas? Vamos fazer também uma introdução sobre isso. Sim. Não é? Nós temos lá do Éden até Noé, eu diria até Abraão. Até Abraão, sim. Né? Homens que se destacaram como justos, como Tzadikim. Como Enoque, como Enoque, como Enos, Sete, todos esses heróis da fé. Matusalém, sim. E Noé. Noé. Esses homens aí, esses justos, nós temos uma lista deles aqui em Hebreus 11. Em Hebreus. Em que, inclusive, a própria Torá vai dizer que esses eram os filhos de Deus. Em Hebreus 11, fala deles dizendo assim, quer ver, Ora, 11 primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E o verso 4 começa a falar do primeiro justo das nações, Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo. Sim. Abel, o primeiro justo. Agora, a gente sabe, ô Jacob, que a Torá escrita não foi dada lá no começo do mundo. Sim. Não foi dada. O que é, quando se fala que um homem desse era justo, como é que você pode identificar um justo? O que é um justo? Justo é aquele que, se eu disser aquele que pratica justiça, é muito redundante, né? Dizer isso aí. Mas justo, segundo a palavra de Deus, é aquele que anda nos caminhos do Eterno. Que cumpre os mandamentos do Eterno. Que cumpre os mandamentos do Eterno. As leis, os preceitos, os estatutos, enfim. Que nesse caso ela não estava promulgada em forma de escrita, mas o próprio Eterno falava com a sua criação. Deus falava direto com o homem. Então, essa lei que guiava esses justos, começando com Abel,
Nós temos o nome de lei oral, porque era falada. Deus se comunicava direto com as pessoas que queriam servi-lo. Tanto é que ele fala até com Caim naquele tempo, né? Que matou Abel mais tarde, né? Sim. Aí nós temos o segundo justo, né? Pela fé, Enoque Verso 5. foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus os transladara. Visto como Antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. é um outro justo. Convém até agora aproveitar já, abrir um espacinho para dizer que Enoque não foi para o céu não, viu? Enoque foi trasladado, foi levado de um lugar para outro. Até porque no versículo 13 vai dizer sobre outros heróis Todos da fé. esses morreram. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, ou seja, passageiros. Todos estes, como é que diz aí? Repete aí, ó. Todos esses justos que nós estamos comentando aqui, começamos com Abel, agora estamos falando de Enoque. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, Todos, mas confessaram. todos estes E todos esses que morreram na fé. morreram. Morreram na fé. Morreram. Então Enoque também morreu, tá? Aos 365 anos, se não me engano, ele desaparece de cena. Isso. Ele é trasladado. Ele não é morto, ele é trasladado. Aliás, ele morre. Ele morre, ele é trasladado e ele morre, desculpe. E aí o versículo 13 prova que Enoque morreu. Um outro Tsadik, né? O próximo Tsadik que cita aqui é Noé, é o verso 7. Isso, pela fé Noé. É divinamente avisado das coisas que ainda se não viam. Temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Depois Noé, vem um Abraão. justo, um Tsadik. Depois vem Avraham vindo. Vamos ver aí o verso 8. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então veja bem, meu amigo. Todos estes aqui, a gente já citou o verso 13 que diz que eles morreram, tá? Então Enoque foi trasladado para não ser morto por alguém ali que certamente estava procurando a vida dele, mas ele morreu posteriormente. Então todos esses morreram. E como é que eles eram declarados justos? Porque eles cumpriam a lei oral. Deus falava com eles, né? Sim. Noé, Deus falou com Noé. Noé tinha conhecimento dos animais limpos e impuros. Apesar de que eu concordo plenamente que até nos dias de Noé não se comia carne. Sim, eu concordo. Sim. Por que Deus mandou Noé colocar 7 casais de animais limpos na arca e não um? Exatamente. Animal imundo era um casal, Sim. limpos 7. 7. Porque depois que a arca baixou, não tinha vegetação na terra. Eles iam comer o quê? Sim. Então, ali foi dada a autorização para comer carne, Sim. mas lembrando que menos o sangue da carne. Menos o não sangue a da carne carne. com o Com seu o sangue. seu sangue, né? Então, nós temos até ali o cumprimento da vontade de Deus pela lei oral, que os fazia justos. Sim. Abraão obedeceu o quê? A voz de Deus. Então, eles falavam com Deus. Então, como ali não havia a lei oral, a lei escrita, que foi dada depois no Sinai, em Horebe, então o que aconteceu? Quando se fala nos 7 mandamentos de Noé, é dado a entender que Noé só cumpriu os 7 mandamentos. Ah, sim. Não só Noé, mas todos os tzadikim, os justos que viveram até Noé, esses 7 mandamentos de Noé, pretende dizer que eles cumpriram só os 7 mandamentos de Noé. Isso. Agora, eu gostaria que você lesse para nós aí os 7 mandamentos de Noé. Olha, vamos conferir aqui com Atos 15. Atos Isso. 15, ó. Então, no primeiro mandamento aqui, já vamos ver com Atos aqui, né? Isso. Nós vamos ver Atos 15 e vamos ver aí Então, a leitura dos 7 mandamentos vamos de ler do Noé. versículo 19 primeiro? Vamos ler o verso 20, que fala já direto nos 4 Isso. mandamentos. Mas escreves a quem?
aos gentios, que se abstenham das contaminações dos ídolos. Da idolatria. Vamos ver idolatria. no mandamento de Noa. Como é que aparece aí? Creia em Deus, Creia em não Deus. sirva a ídolos. Então tá aí, ó, o primeiro mandamento, ou eu não sei se é o primeiro aí no 7. Aqui é o primeiro. Às dos vezes é 7. nem todos seguem a mesma A ordem. ordem, né? Crê em Deus. Aqui em Atos 15 e 20, que se abstenha da contaminação dos ídolos. Aqui em Atos 15, segundo mandamento, da prostituição ou das relações sexuais ilícitas. Não é só prostituição, viu, gente? Adultério é relação sexual ilícita. Manter relacionamento com a mulher no período menstrual ou no período de purificação é relação sexual ilícita, tá? A depravação do ser humano chegou até o ponto que a bestialidade também é um pecado Relação sexual ilícita. terrível. Manter relacionamento com pessoas de um certo parentesco é relação sexual ilícita. Ilícita, Está isso. proibido, né? Ah, mas Abraham teve lá, falei, então, depois vai vir a lei do levirato. Vamos ver aí. Esse mandamento aí no 7 de Noa, aparece também Sim, aqui está por ordem, né? Não cometer adultério, respeitar a família. não cometer adultério. Então está aí o mandamento também nos 7 de Noa. O terceiro aqui de Atos 15 é abster-se do que é sufocado e do sangue. E do sangue, ok. Aqui, nas leis de Noa, pode ser entendido aqui que não coma um membro de um animal vivo e não seja cruel com os animais, né? Não comer sangue. Sangue. Então, você tem os 4 mandamentos de Atos 15 fechando dentro dos 7 mandamentos de Noa, né? Sim. Das leis chamadas de leis de Noa. Noa. Isso. Tá. Mas vamos voltar um pouquinho na explicação dos Binei Noa. Né? O que são os Binei Noa? O que são esses Binei Noa? O que são esses Ou filhos os de Noa? filhos de Noé. São pessoas não judias. Sim. E como eu falei, até Binei Anussim acaba aceitando essa condição aí, tá vendo? São forçados duplamente hoje em dia. Não, você é gentil, você é Binei Noa, é bem Noa. Tá? Quando às vezes ele é um Binei Anussim. Ele tem ascendência judaica. E com nomes e com sobrenomes fortes Ele até tem dentro do ascendência judaísmo. judaica. Sim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós fomos em Londres em 2012, e lá nós recebemos, ou começamos a receber a Brit Milá, a circuncisão, feita por um rabino Sartman, ultra-ortodoxo, da linhagem do Sartman. ele fez alguns questionamentos conosco, mas entre os questionamentos, ele fez 2 que eu destaco como importantes. Quais foram, Rabino Shai? Se nós tínhamos ascendência judaica, vocês têm ascendência judaica? Temos. Me passa os nomes da família. Aí eu e o meu amigo começamos a citar os nomes. Pereira, Caetano, Ferreira, Oliveira, Ribeiro. Eu tenho Ribeiro no meu. Ribeiro, inclusive. Aí ele falou, aí ele pegou um livro, não o rabino, um auxiliar do rabino, pegou o livro, checou os nomes, falou, ascendência judaica vocês têm. Ascendência judaica vocês têm. Vocês são de origem judaica. Não pediu DNA, nada disso, até porque não é necessário. Dentro do nosso propósito, não precisa DNA para confirmar. Não. Que é um exame caríssimo e desnecessário, a não ser que a pessoa queira fazer aliar e seja exigido. Segundo ponto, falei que são 2 pontos importantes. Vocês cumprem a Torá? Olha só. Foi sim, cumprimos a Torá. Desde quando? Aí eu falei, desde 2004. Claro que a gente já cumpria outros preceitos, mas que eu considero mesmo o retorno às raízes judaicas desde 2004. Então, faz 8 anos que eu cumpro a Torá,
o rabino. E você, para o meu amigo? Eu faz 12 anos que eu cumpro a Torá. 12 anos. Ótimo. Vamos conversar. Conversamos com o rabino. Conversamos lá com mais gente. E ele disse, olha, domingo de manhã, a partir das 7h30 da manhã, eu espero vocês aqui e vou fazer a circuncisão de vocês. E fez. Aliás, a minha não foi feita naquele dia, porque estávamos em 2 e tínhamos que viajar. Então, faz de um só. E o senhor está convidado para ir ao Brasil. Isso foi em agosto. O senhor vai ao Brasil para fazer dos demais? Ele falou, vou. E realmente, no final do ano, aí, 3 meses depois, aproximadamente, ele veio em São Paulo, nós alugamos um local. Tivemos a presença de mais um judeu ali, amigo nosso. Mais um judeu amigo nosso. Certo. Inclusive de um rabino. Esse não me lembro se ele teve em São Paulo, mas ele teve lá em Londres. Em Londres teve mais 2 pessoas que acompanharam a Brit Milá. E em São Paulo tivemos também a participação de outros judeus, além do rabino que veio de Londres, que é o Morrer, que fez a nossa Brit Milá. Mas o que ele questionou? Ascendência judaica e se a gente cumpria a Torá, entre os assuntos abordados. Mas o interessante sobre esse rabino, que para mim, ele é um tzadik, não vamos falar o nome dele, por E questão vou dizer uma de coisa para preservá-lo, você. né? Lá, ele não cobrou nada. Então, além disso... Nem um centavo. E aqui em São Paulo, a gente levantou uma ajuda para cobrir a viagem dele, a hospedagem dele, e uma ajuda para ele. Sim. Ele agiu como tzadik. Eu tenho muito respeito por aquele rabino. Sim. Que Kadosh Baruch Hu continue abençoando a vida desse grande sábio, até porque ele cumpriu 2 funções ali que são interessantes. Uma, este homem, realmente ele cumpriu um propósito de sacerdote, de nos aproximar a Kadosh Baruch Hu, e ainda sem cobrou nada, que hoje em dia, infelizmente, sabemos que há muito comércio nesse sentido, mas enfim. E outra é que ele não ofereceu para o senhor ficar na condição de Bnei Noach? Não. Ele não disse para o senhor, não, olha, Agora, vocês ficam nessa condição, está então, tudo certo. Falando da questão de Bnei Noa aí especificamente, filhos de Noé, ou Ben Noa, filho de Noé, eu entendo que foi uma situação criada a partir do momento que o povo judeu passou a ser perseguido pelo cristianismo. Sim. Pelo cristianismo. Sim. Isso ocorreu lá, vamos dizer, lá na época das cruzadas, que foi a primeira perseguição que eu tenho, que me consta que atingiu maciçamente o povo judeu, as cruzadas. Depois nós tivemos aí a Inquisição. Sim. E depois nós tivemos o Hitler, matando aí 6 milhões de judeus, com a intenção de acabar com o povo judeu. Isso não é ódio religioso, isso é falado, né? Hoje, inclusive, o outro Papa, o João Paulo II, ele chegou a pedir perdão, né, pela Inquisição e por tantas atrocidades que fizeram com o nosso povo. Então não é denegrir o cristianismo, mas são fatos reais, reconhecidos pela própria instituição católica universal nos dias de hoje. Inclusive, diga-se aqui uma coisa importante, que o reformador, o primeiro homem da reforma, Martim Lutero, quando ele é excomungado de Roma, quando ele afixa lá as 95 teses e ele é excomungado de Roma, ele começa a fazer um trabalho, começa ali o protestantismo. Ele vai trabalhar em cima dos judeus. Sim. Bom, agora que nós estamos reformando a religião romana, é a hora de eu ir pregar para o povo judeu. Ter um apoio do povo judeu. E quando ele percebe que o povo judeu não aceita a prédica dele, ele passa a perseguir o povo judeu. Então ele também perseguiu o povo judeu, grande reformista protestante, Lutero,
perseguiu o povo judeu, até mandando queimar até sinagogas. Sinagoga com mulheres e crianças dentro. Então, a falsa, a pretensa religião protestante do amor não mostrou amor Naquele nenhum. começo Naquele ali, né? começo. Diga-se Nenhum. que hoje a relação da religião cristã com Israel é muito boa. Muito boa. Não é? Hoje, inclusive, nós temos que dizer isso, né? Sim. Os cristãos, eu tenho muitos amigos cristãos, líderes cristãos, que a gente convive, tem uma amizade. Temos observado por esses dias, né? Muitos deles que vão a Israel e que acabam lá ajudando na sobrevivência do nosso povo, né, através do turismo. E ainda que não entendam a fé segundo as Escrituras como nós entendemos, falam de Yeshua, propagam a Torá, propagam a Bíblia de uma forma geral, então eles fazem uma participação importante no sentido da divulgação da fé ao mundo. Isso é devido ao cristianismo e, como uma fé monoteísta, Mas o que até o acontece? islamismo. Voltando então no nosso raciocínio, para a gente não perder, Não perder. aí surge então a criação dos 7 mandamentos de Noa. Para quê? Para que todos os gentios que quisessem se converter ao judaísmo, que batesse lá na porta da sinagoga, olha, eu quero fazer parte do povo de Israel, eu quero entrar no reino, eu quero fazer parte do Olam Rabá, do reino vindouro, eu quero ter participação no reino. Mas tem uma coisa, quando um gentil, ele bate na porta, nós vivemos isso aqui, numa porta de uma sinagoga, a gente sabe que esse gentil, ele está, o Jacob, com a cabeça já feita. Sim. São anos e anos que ele aprendeu uma outra religião, os conceitos de Deus que ele aprendeu na religião que ele estava. Então, quando ele chega na sinagoga, se ele for recebido na sinagoga, se deixar ele lá na sinagoga, eu me lembro até de um amigo meu que conta uma história de um rapaz que estava namorando uma judia. E ele queria casar com a judia. Aí ele pediu para o rabino lá então fazer a conversão dele. E o rabino falou para ele, olha, tu pode vir aqui na minha sinagoga, mas tu não pode fazer pergunta aqui. Pergunta não. Você vai ouvir, aprender, mas não vai perguntar nada. E o que aconteceu? Chegou um dia que ele não aguentou e fez pergunta. Foi o último dia dele na sinagoga. O rabino botou ele para fora e falou, até logo, eu avisei você que não fizesse pergunta. Então o que acontece? Ele vai fazer um monte, em vez dele aprender quietinho ali, agir como deve, ó, eu não sei nada, quero aprender tudo do zero, não, ele começa a fazer pergunta. Então, criou-se as 7 leis de Noa. Certo. Nós vamos ver aqui alguma referência aqui histórica das 7 leis de Noa. É bom que se diga Nós temos que aí, né, as 7 leis de Noa elas são tiradas do texto de Bereshit 9. 9 de Bereshit, então não foi uma coisa assim também aleatória da mente dos rabinos. Não, elas são existentes. As 7 leis de Noa estão na Torá, estão dentro das 613 mitzvot, mas elas foram retiradas justamente, especificamente selecionadas dentro do texto de Bereshit 9. Então, nós temos no Talmud, em Sanhedrin 58b, uma colocação do Talmud, né, é uma coisa, portanto, moderna, ou melhor, uma coisa aí do século XII, século XIII, da era cristã. E vamos ver aqui o que é dito a respeito disso. De acordo com o judaísmo, Talmud, Sanhedrin 58b, qualquer pessoa pode alcançar um lugar no mundo vindouro, observando fielmente as 7 leis fundamentais da humanidade. O que isso significa? Quando um gentil batia na porta da sinagoga, já tinha aquela coisa de que os cristãos perseguiram os judeus nessa época.
cruzadas, Inquisição, enfim, eram inimigos, digamos assim, perseguiram o povo judeu. Batia na porta da sinagoga para aprender judaísmo, para fazer parte do judaísmo, porque ele aprendeu isso, que o povo judeu é o povo de Deus. Aí era dito para ele, de acordo com essa instrução do Talmud, que qualquer pessoa das nações, da humanidade, pode alcançar um lugar no mundo vindouro, observando fielmente as 7 leis fundamentais da humanidade, que são os 7 mandamentos de Noé. Então, enquanto que, veja bem, uma coisa lógica, se você bater lá na porta da sinagoga e o rabino disser para você o seguinte, olha, nós judeus cumprimos 613 mandamentos. Pensa bem, 613 mandamentos. Agora você que é uma pessoa das nações, que quer servir o mesmo Deus nosso, mas que não é judeu, eu vou te apresentar 7 mandamentos, que se você cumprir, você vai entrar no reino vindouro. Nossa, é uma excelente proposta. Olha, você quer melhor proposta? Então eu cumprindo 7, rabino, eu me salvo. Eu entro no reino, rabino. Sim. Segundo os rabinos, sim. Você cumpre 7 mandamentos. Você não precisa se tornar judeu. Não precisa frequentar a sinagoga. Não precisa contribuir financeiramente aqui, porque aqui não é fácil. A Torá tem 3 dízimos. Fora ofertas e outras contribuições. No 7 mandamentos de Noé não tem dízimo. Não, me desculpe, Abdishai, mas falando nesse assunto, eu estou lendo um material aqui, tá? Que eu peguei aqui na internet, com o Mordecai, membro aqui da nossa sinagoga. Diga-se de passagem, um menino estudioso, um menino que estuda muito alahá, tem muito estudo rabínico, tá? Aí, veja que interessante. Assim também um gentil que faz um descanso ritual em um dia da semana, podendo ser até mesmo no próprio 7º dia, observando este dia como um Shabat, é passível de punição. Nem é necessário dizer, ele é passível de punição se cria um dia de festividade religiosa para si próprio. Tudo bem, criar um dia de si próprio, mas mesmo sendo Shabat, ele é digno de punição? Agora, por quê? Veja bem, isso aí é uma contradição, Não, né? mas quem disse isso? É bom que você saiba, o livro do Reis dos Reis, eu tenho todo o material, depois eu posso até disponibilizar no meu Facebook, em alguma outra parte, tá? Quem disse isso foi Ramban, Moshe ben Maimon, o compilador das 613 mitzvot dentro do judaísmo. Vamos repetir aí o que está escrito? Vamos repetir. Um gentil que estuda as leis rituais da Torá. É um outro texto aqui, ó. Assim também, um gentil que faz um descanso ritual em um dia da semana, podendo ser até mesmo no próprio 7º dia, observando esse dia como um Shabat, é passível de punição. Está vendo? Isso significa, gente, que se um gentil... A gente explica aqui muitas vezes, que Shabat, sábado, não é um mandamento para os gentios, tá? Por enquanto, guarda isso aí por enquanto. Gentil precisa guardar Shabat? Não. Mas por que o Ramban falou isso? Tem uma lógica. A Torá diz que o sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Os filhos de Israel. É como um contrato. Você vai lá, assina um contrato de casamento com a sua mulher. Ninguém pode entrar naquele meio ali, pode? Não pode não. Uma segunda mulher ou um segundo homem entrar naquele contrato? Não. O contrato que Deus fez com os filhos de Israel, Deus falou, olha, o sábado
eu vos dou como um sinal, será um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Um sinal, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, Então o Shabat, que foi criado lá no Éden, Isso que eu no ia perguntar, Rabino começo, Shai. Quer dizer que Deus deu só ao povo judeu, excluiu as não, nações? até Noa, as nações podiam guardar o Shabat se quisesse, mas não quiseram. Não quiseram. As nações rejeitaram a Deus e Salmo. rejeitam até hoje. As nações não querem saber do Deus verdadeiro. Rejeitaram o Shabat, rejeitaram outros mandamentos que foram dados de forma oral. Aí Deus chama Israel. Deus chama Abraão, cria a nação de Israel, e lá no deserto, lá em Horebe, Deus dá o Shabat como um sinal para para a nação de Israel. Como um sinal, é o que eu falo, ó, a circuncisão, a Brit Milá, é um sinal que preserva o judeu, a judaicidade de um judeu, e o Shabat. Tanto é que tem uma teoria que não se sabe se foi o judeu que guardou o Shabat ou o Shabat que guardou o judeu, até o dia de hoje. Então, a Brit Milá, a circuncisão e o Shabat são sinais de identificação de um judeu. Quando um não-judeu guarda o sábado, o que leva um não-judeu a guardar o Shabat? Quando eu ouço da parte de alguns segmentos cristãos, é aquilo, o sábado é para o judeu. Você já ouviu falar isso? Já. O sábado é para os judeus, a lei é para os judeus. Eles estão mentindo? Não. Estão falando uma verdade. Tá, verdade. O sábado é para os judeus mesmo, tá certo? Agora, vamos fazer uma explicação. Se eu digo que o sábado é um sinal particular, então quando Deus cria Israel, aí Deus fala, o Shabat que eu dei lá na criação do mundo, em outras palavras, será um sinal entre mim e vós agora nas vossas gerações. As nações não quiseram saber de nada. Salmo 147 vai dizer, porque as nações rejeitaram. Rejeitaram e rejeitam até hoje. Rejeitaram e continuam rejeitando. E muitos rejeitarão. Aí, o povo de Israel, lá em Êxodo, nós vamos ler, tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Pronto. Abraçou a aliança com Deus. Sim. Aí Deus dá o sábado para ele e fala, o sábado é um sinal da minha aliança com vocês. Aí, você encontra um não-judeu, o Maimônides aí no caso, encontra um não-judeu querendo guardar o sábado, que é um sinal do judeu. Um não-judeu, aí tem aquele pensamento, os não-judeus perseguiram os judeus, perseguem os judeus, dizem que os judeus matou Deus, os judeus é isso, o judeu é aquilo. Existe até o verbo judiar, que é um verbo depreciativo. Nós não devemos usar essa palavra judiar. Isso aí é depreciativo. Foi criado, é ruim, é mal. Não é? Aí, o judeu tem o pé atrás também. Pega um gentil querendo guardar o sábado. Ou guardando um dia da semana igual ao sábado. Fazendo desse dia igual ao sábado. Aí o que o Rambam falou aí? Que esse camarada... Passivo de punição. Passivo de punição. Por quê? Porque ele está adotando uma identidade falsa. Falsidade ideológica. Eu quero me passar por marido da mesma mulher que casou com você. Um contrato que você tem com a sua mulher, mas eu quero me passar como... Eu sou parte desse relacionamento aí. Então eu falsifico um documento que eu também sou casado com aquela mulher ali. Uma falsidade ideológica. Falsidade ideológica. O gentil que quer guardar o sábado, falsidade ideológica. Por quê? Você quer dizer que você é judeu, que Deus fez uma aliança com você? Sim. É por isso que você quer guardar o sábado? Por isso foi interpretado pelo Maimônides como uma falsidade ideológica. Quer se passar por judeu.
E aí entra a criação dos 7 mandamentos de Noa. Criar 7 mandamentos e dizer para o gentio, ó, você cumpra esses 7, que você vai estar no reino vindouro. Ah, vai estar no reino vindouro. Agora, tem mais uma coisa também, eu digo para você que está no processo de conversão. Se você se converter, começar a cumprir Torá, tá? Você se converteu e começou a cumprir Torá. Aí você chega no topo da conversão, você é imerso, é batizado para receber Yeshua como Mashiach, se reveste de Yeshua. Sim. E Yeshua passa a ser o seu cordeiro que tira o seu pecado, né? Aí você decide abandonar o judaísmo. Ah, não, eu até comecei, fui batizado, tudo, fiz a minha circuncisão depois, mas eu não quero mais. Não, mas aí Atos 15 vai dizer que Aí, que os gentios aprendiam. aí o quê? Vamos ver Deuteronômio. Vamos ver Deuteronômio, você vai ver comigo aí, ó. Deuteronômio, capítulo 28. 28, verso 1, preste atenção, você que está fazendo o curso. Você quer se converter, não quer? Você ainda pode parar a sua conversão, você ainda pode ainda. Está em tempo. Você não foi batizado, você não foi circuncidado, você não concluiu o processo, está em tempo ainda de você parar. Veja bem o que acontece, o que Deus falou para o povo de Israel. Deuteronômio 28, 1. Lê para nós aí. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Com quem Deus está falando, Jacob? Que esse alguém vai ser exaltado sobre as nações. Vai ser colocado acima das nações. Quem é? O mesmo povo que disse, faremos e obedeceremos. O povo de Israel. O povo tá? de Israel. Então leia o verso 2 agora. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ah, qual que é a promessa que tem? Bendito serás tu. Qual é a promessa? E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha só você que anda correndo atrás de bênção aí, né? Dando até dinheiro para receber bênção. Verdade. Olha o que está escrito na Torá aqui. Se você obedecer, ouvir a voz do Senhor teu Deus, cumprir a Torá, guardar todos esses mandamentos, o Senhor vai te colocar acima de todas as nações da terra. Vai te fazer parte do povo. Você vai ser parte do povo de Israel. E estas bênçãos que estão escritas agora, que nós não vamos ler, que é o capítulo 28 aqui de Deuteronômio, você pode ler depois, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Imagina quando você está sendo perseguido por um cachorro bravo e ele te alcança. Te alcança. Meu Deus, né? Mas se você estiver cumprindo a Torá, as bênçãos vêm atrás de você, elas te perseguem. Brit Hadashah vai dizer que Kadosh Baruch Hu é galardoador para aqueles que o buscam e o temem. Isso me faz lembrar quando Yeshua falou assim, ó, os gentios correm atrás disso, mas vocês não precisam. Sim, não andeis solícito pelo que havemos de comer, de beber, porque os gentios correm atrás dessas coisas. Mas por que aí o Senhor fala, o Yeshua fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vem atrás. Você é perseguido por bênção, meu querido. Você é perseguido pelas bênçãos. Até porque esse medo excessivo de padecer necessidade, de medo de padecer a necessidade, demonstra que você está sem fé nesse momento, meu amado. Davi também disse, eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Então, falta para nós... Então, o que acontece? É parte do povo, sim, né? Obedece a Deus, cumpre as mitzvot,
todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí vem as bênçãos, né? Que ele pode ler a partir do capítulo 28 de Deuteronômio. Mas, vamos ver o verso 15. O 15. Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Ai, ai, ai. Agora é maldição, não é bênção mais. Agora é o cachorro bravo mesmo. Agora é o cachorro bravo. Se você não obedece, não dá ouvido, não cumpre os mandamentos de Deus, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão, vão te pegar. E aí vem, ó, maldito serás na cidade, maldito no campo, maldito o teu cesto e maldito a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o teu filho, ó, e maldito o fruto da terra, e a criação das tuas arcas, e os rebanhos das tuas ovelhas, e maldito serás ao entrar, e maldito serás aos saíres. Olha só, maldição. Então, você quer fazer conversão à fé judaica? Quer? Quer se tornar parte do povo? Quero. Quer cumprir Torá? Quero. Vai chegar lá no ponto de estar cumprindo a Torá para ser imerso em nome de Yeshua para a remissão dos pecados? Amém. Para receber o Ruach? Amém. 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 Agora, eu resolvi deixar. Não, eu até fiz minha conversão, fui batizado, Sim. fui circuncidado, mas agora não quero mais. Não? Deuteronômio 28, 15 em cima de você. Exatamente. Vai ser amaldiçoado, vai ser perseguido por maldições. É o que eu falei. Se quer continuar fazendo a conversão ou quer parar? Decisão é sua. Começou é para ficar. Aroshi, se eu não fizer a conversão, eu não continuo debaixo da maldição? Se eu não faço conversão, se eu sou um gentil? Não. Sim. Maldição não tem que perseguir você. Sim. Não tem. Você vai viver o que nós chamamos de um mazal, a sorte. A sorte. Você pode arrumar um bom emprego, estudar, ser um grande profissional, não sendo judeu. Você não está debaixo de maldição. Mas pode dar azar também. Você pode quebrar a cara, sofrer um acidente, ficar inválido, perder o emprego, ficar na miséria, ficar pedindo esmola na rua, pode. É a sorte. Você vive da sorte. O sol e a chuva vêm sobre os justos e sobre os injustos. A mesma chuva que cai no quintal do justo e faz a horta dele produzir, cai na sua e faz a sua horta produzir. Mas o mesmo terremoto que destrói, que muitas vezes atinge um justo, Sim. vai atingir você. Sim, exatamente. Você vive da sorte, do mazal. Então, quando você bater na porta da sinagoga, eu quero me converter, eu quero me tornar uma parte de Israel, o rabino vai dizer para você, 613 mandamentos, se você cumpre, você pode se converter, você vai receber todas essas bênçãos aqui. Mas se você abandonar depois essas maldições, Sim. virão em cima de você. Por isso não vale a pena abandonar a fé, abandonar Yeshua, abandonar a Torá, não vale. A gente tem que lutar, vencer o inimigo, buscar Deus e continuar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Amém. Agora, aí o rabino fala para você,
Tem 7 mandamentos de Noé aqui. 7 mandamentos. E fazer um paralelo sobre abandonar Yeshua, seria abandonar a Torá? Sim. Dentro do conceito rabínico, Mashiach seria a Torá Haim, a Torá viva no nosso meio. Ou seja, se você despreza Mashiach, se você abandona Mashiach, você está abandonando um nível mais profundo da Torá. Você, no caso da conversão ao judaísmo de Yeshua, do primeiro século, você vai receber a remissão de pecados. E você vai ter o Cordeiro de Deus, o sacrifício do Cordeiro, direto. Contínuo, sacrifício diário. Na sua vida. Porque Yeshua efetuou um sacrifício uma vez por todas, com validade eterna. Então você vai ter o perdão dos seus pecados. Sacrifício da manhã, você faz a sua prece em nome de Yeshua. Sacrifício da tarde, você ora a Deus em nome de Yeshua. À noite, você ora a Deus em nome pelos méritos de Yeshua. Você tem o Cordeiro. Sim, você tem o Cordeiro. Aí você abandona Yeshua. É. Acabou. Daí, sem sangue, não há remissão de Não há pecados. Faz remissão. o quê? Vamos fazer capará, vamos fazer caparote. Vamos fazer um sem número de orações. Gente, já que nós vamos falar de contradição aqui, essa é uma contradição. Achar que não depende, já que não tem o tempo, não pode fazer sacrifício. Isso é verdade. Não Isso. pode. Então, como é que faz? Fica sem o sacrifício, fica sem remissão. Não tem remissão de pecado? Não tem. Não tem o perdão? Não tem. Ah, mas Salomão falou lá que se o israelita, em qualquer lugar que ele viver, ele se arrepender e se converter ao Senhor, aí implica em abraçar Yeshua. Sim, exatamente. Aquilo ali que está escrito em crônicas, em reis, em qualquer nação, ele se arrepender, ele buscar a Deus, e buscar a Deus significa se arrepender dos seus pecados e abraçar Yeshua como Cordeiro de Deus. Se o fruto dos lábios substitui o sacrifício, por que vieram com a ideologia da capará? Para quê? Porque precisa, sem sangue não há remissão de pecados, ponto. Capará, não é difícil. explica para o pessoal que é o sacrifício de uma galinha. Explica Isso, aí, pessoal. você pega um animal, né, geralmente um frango, né, e você roda, aqui está o meu substituto, e você roda sobre a sua cabeça, faz a degola do mesmo. Por quê? Porque precisa do sangue para a remissão dos pecados. Isso é Torá, isso é o Tanar. Mas essa capará não é Torá, essa capará é invenção, né? A parte do sangue. De ter que ter o sangue, né? A capará é uma invenção. E ela é uma invenção justamente para contrapor aquilo que muitos sábios dizem. Por isso que há muitas rezas e continuamente rezar, isso é bom. Yeshua fala, né? Orai sem cessar. Mas para substituir o sacrifício que eles não podem fazer porque o templo já não existe mais, então inventaram um subterfúgio, caparote. Verdade. Capará. Então veja bem uma coisa, eu diria ainda mais. Deus tira o seu povo do Egito, não é? Leva o seu povo para o deserto. Por que introduzir o sistema de sacrifícios no deserto? O povo caminhando 40 anos no deserto, tendo que fazer sacrifício de animais. Era mais fácil orar, rezar. Oração. Sim. O povo tinha tempo para orar. Tinha. No deserto ali, vamos orar de manhã, tarde à noite, só isso. Meu Deus, o que é isso? É pretender corrigir Deus? É pretender dizer que Deus fez uma coisa que era desnecessária para o povo ter perdão? Se hoje eu pego aqui o Sidur, o livro de orações, e eu faço um sem número de orações, e eu tenho meus pecados perdoados. Sim. Então aquilo que foi feito lá no passado, você está reprovando o eterno. Mas e vocês? Nós, Yeshua é o nosso Cordeiro. Fez um sacrifício definitivo, sacrifício real, deu validade ao sacrifício lá do passado, através do verdadeiro que é o dele. E nele nós cremos, e ele é o nosso sacrifício. Então nós não descremos daquilo que Deus implantou desde o princípio. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui. Para ter Yeshua, para ter a Torá, Atos 15 é claro, fazendo um paralelo aqui com as leis de Noé,
assim como o Eterno foi se revelando ao seu povo e ao mundo, assim ele vai se revelando ao gentil através desses passos iniciais aqui para a conversão. Primeiramente, abstenha-se da idolatria, né? Depois das contaminações, da prostituição, do que é sufocado, do sangue. E as demais coisas, eles iam aprender aonde e com quem? Moshe significa a lei. Então aqui, porque Moisés é lido em cada Shabat, ou seja, o gentil ia aprender com o judeu, num Shabat, aquilo que concerne os caminhos do Senhor. E o que eles iam ensinar na sinagoga? Cumpre só somente as 7 leis de Noah? Naquele princípio ali, convém que a gente frise bem aqui, que até nos tempos de Yeshua, se fazia a conversão dos judeus, dos gentios. Dos gentios. Né? Como é que nós explicamos hoje, o Yaakov, os judeus Askenazi e os judeus Sefaradita? Sefaradita. Como é que nós vamos explicar? O Sefaradi, acreditamos nós que é o judeu natural. Né? E o Askenazi? Da onde veio o judeu Askenazi? Pois é. Da Europa. Da Europa. Esse judeu Askenazi é origem de europeus convertidos ao judaísmo. Ou seja, os Askenazi, que formam um grande braço do judaísmo hoje, se originaram de gentios convertidos. E por que gentil não pode converter hoje? Por que o gentil tem que se tornar Binei Noah? Cumprir 7 mandamentos de Noah, que ele vai entrar no reino vindouro. Por quê? Por que isso? Então por que os Askenazi também não se tornaram Binei Noah em vez de se tornarem judeus? Não, A Torá dá o direito do estrangeiro se converter? Ou não? Sim. A Torá em algum momento falou, olha, nós não queremos estrangeiro mais, dá 7 mandamentos para eles cumprirem, que não queremos mais eles. Ó, Deus disse lá, eu tenho um plano para as nações, que é isso que dizem, né? Eu tenho um plano para as nações e um plano para o judeu. O judeu tem que cumprir Torá, 613 mandamentos, mas as nações não. As nações cumprem só 7. Cadê? Êxodo Gente, 12:49. pense bem uma coisa. Será que Deus, se isso fosse de Deus, que ele deu 7 preceitos para os gentios cumprir, e está aqui no estudo. Passa aí o estudo aí, o seu está mais fácil. De acordo. Olha aqui, está aqui no Tratado Sanedrim 58b. Qualquer pessoa pode alcançar um lugar no mundo vindouro. Qualquer pessoa. Observando fielmente as 7 leis fundamentais da humanidade. Então, como é que Deus, o Yaakov, chega em você e fala, camarada, você vai ter que cumprir 613 mandamentos para herdar o Olam Rabá, para entrar no Olam Rabá, tá? Sou seu amigo, vamos dizer, Deus falando com você. Sou seu amigo, você decidiu me servir, você falou lá no Monte Horebe, faremos e obedeceremos. Então eu vou te dar 613 mandamentos, como foram codificados aí por Maimônides. Certo. 613. Agora você, o Pinehas, que não está aqui hoje. Não está aqui hoje. Você, Pinehas, só 7. Só esses 7 aqui, ó. Crer em Deus, não blasfemar seu nome, não roubar, não matar, não cometer adultério, cumpra as leis dos países e não coma membro de um animal vivo. Você, Pinehas, 7 mandamentos, e você vai estar no mesmo reino do Yaakov aqui, que eu dei 7. Eu pergunto, que eu dei 613. Será que Deus é amigo seu? Deus está sendo seu amigo? Nossa, tá. Para o Pinehas ele deu 7. Para o Pinehas entrar no reino. Deu 7. O Pinehas está tranquilo, cumpre só 7. Nem Shabat o Pinehas não precisa guardar.
O Pinehas não precisa comer kosher, porque o kosher é para você. E- Agora, você, 613, festas, solenidades, Yamin Tovim, pureza familiar, comida kosher, enfim. Um monte de mandamento para estar no mesmo reino os dois. Tem sentido isso, meu querido? Tem sentido? Não, e se me Deus permite, dá 613 mandamentos para alguém, para ele estar no reino vindouro. Veio a Inquisição, veio Hitler, acabou com esse povo. Sofrimento em cima de sofrimento, 613 mandamentos em cima dele. Para esse aqui, dá só 7. E vai entrar no reino igual. Você acredita num negócio desse? não, Rabino Shai, até Isso aqui, me desculpe, isso aqui foi uma forma de botar o gentil para fora. Dizer, olha, vai cuidar da sua vida. Eu estava contando daquele rapaz que foi para a sinagoga para casar com a moça, e quando ele fez a primeira pergunta, o rabino falou para ele, cai fora, acabou o compromisso com você. Então, é uma maneira de se livrar do gentil. É uma maneira, esse gentil aí, esse Ben Noah, esse filho de Noé, vai entrar no reino vindouro? Não vai. Não vai entrar em reino nenhum. É uma falácia, um engano. mentiras e verdades, todos misturados, uma Agora, confusão, Babel. eu vou dar mais uma prova para vocês. Está aqui o Sidur, que é um livro de orações do nosso povo. Está aqui, ó, o Sidur, um livro de orações, tá? O Yaakov vai ler para vocês uma das principais orações do nosso povo, que é a Amidá, que quer dizer oração de pé. As pessoas oram em pé essa oração. Uma das mais importantes orações do nosso povo, que se ora, praticamente todos os segmentos judaicos oram essa oração. E você vai ver aqui, começando pelo Veshameru, pela entrega do sábado para o povo de Israel, ele vai começar a ler essa oração. Veshameru, como é que é? Veshameru, Israel, Shabbat, Shabbat. Lê para nós em português aí. Preste atenção o que o nosso povo, o povo judeu, ora na sinagoga. Preste atenção. E antes de eu ler, lembra que Moshe Ben Maimon, tá, disse que se um gentil guardar um dia para ele, mesmo sendo o 7º dia, ele é punido. É digno de ser punido. Então, porque é falsidade ideológica. Ele está querendo se passar por judeu. Ele está querendo fazer parte de um contrato que não foi feito com ele. Vamos ver. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat, por suas gerações, uma aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel, um sinal é ele para sempre, que em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Então, Veshameru já confessa aqui aquilo que nós estamos dizendo, que o Shabat é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Ora bem, o Veshameru, uma das preces da Amidá. Agora vamos ver a sequência do Veshameru, que é o velonetato. Tá. Vamos ver o velonetato, o que diz em português, a sequência dessa oração. Mas antes disso, tem que fazer uma pergunta para o Rabino Shai. Os Bnei Noach precisam circuncidar-se ou não? Não, claro precisa, que não. Não né? pode. Não pode, né? Não é? Tanto é que a circuncisão, quando ela é feita fora do povo, Certo. a pessoa tem que passar pela Ratafá Dambrit, uma confirmação, porque ela não é, a circuncisão não é para o gentil. O gentil pode fazer, mas não é válido como circuncisão, tá? Não é válido. Vamos confirmar então aqui, depois ele vai ler Ezequiel, né? Ou Isaías, né? Ou Isaías, mas vamos continuar aqui então. Velonetato. Velonetato. E não o deu, o quê? Shabat. E não o deu, estava falando do Shabat. O Eterno, nosso Deus, às nações da terra. E não o fez herdar o nosso rei aos que servem ídolos. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos,
pois a teu povo de Israel o deste com amor, a descendência de Jacó que nele escolheste. Mas alegrar-se-ão, Ishmehu, mas alegrar-se-ão com o seu reino os que guardam o Shabat e o qualificam uma delícia, o povo que santifica o sétimo dia, todo ele se fartará e se regozijará com o teu bem, porque comprases-te com o sétimo dia e o santificaste, desejado dos dias o denominaste em recordação à obra da criação. Então, vamos repetir, você preste atenção, oração velonetato do Sidur, no nosso caso, Sidur, página 346. 346. Ó, e não odeio o Eterno, o sábado, tá? E não odeio o Eterno, nosso Deus, as Nações da terra. As nações, Então, né? o sábado não foi dado para as nações. Tá certo. Bateu, tá? Bateu. E não O fez herdar nosso rei, aos que servem ídolos. ó, os que servem ídolos não têm o Shabat. Não é para quem serve ídolos. Fala, eu não sirvo ídolo. Bom, talvez você não adore de joelho um ídolo, mas talvez você siga ensinamentos idólatras. Sim. Bom, vamos continuar, deixa eu ver aqui. Ó. E não o fez herdar o nosso rei aos que servem ídolos. Agora, preste atenção, você que está fazendo o curso de conversão. Olha, a contradição, ó. Abnei Noa vai herdar o reino. Né? Cadê aqui o texto? Aqui, vamos ler aqui. O Tratado 58b de Rambam. De acordo com o judaísmo, Talmud, Sanhedrin 58b, qualquer pessoa pode alcançar um lugar no mundo vindouro, observando fielmente as 7 leis fundamentais da humanidade. Olha bem, nessa conversa com os Bnei Noa, os que aceitam ser Bnei Noa, disse que eles herdarão o mundo vindouro. Sim. Não é? Se tão somente observarem as 7 leis de Noa. Só. Tá no Tratado Sanhedrin. Agora vejam. Olha, continuando o velonetato aqui, ó. Também no seu descanso não estarão os incircuncisos. Ou seja, nos 7 mandamentos de Noa, manda-se circuncidar? Não. Não. E como é que aqui está falando que no seu descanso não estarão os incircuncisos? Quem que está falando a verdade? É essa reza aqui que fala que eles estarão no mundo vindouro, Sanhedrin 58b, do Talmud, ou é a oração do nosso povo, da Amidá, do sábado, velonetato, que diz, e não fez o Eterno nosso rei aos que servem ídolos, também no seu descanso não estarão os incircuncisos, pois a teu povo Israel o deste com amor, a descendência de Jacó, que nele conheceste, deste o Shabat. A Israel. E que no descanso de Deus não entra os incircuncisos. Como é que vão herdar reino vindouro? Não, até Rabino Shai, pensando assim, pela época do tempo do Mashiach, né, de Yeshua, eu fico pensando assim, Yeshua disse para os seus discípulos, façam tudo quanto os fariseus vos disserem, mas não andem nos seus caminhos, mas inverteu as coisas. Infelizmente, estão, não posso dizer pior, mas estão numa linha muito errada. Porque nos tempos de Yeshua ainda disse, façam o que eles estão dizendo para vocês. Mas não façam o que eles fazem. Mas hoje em dia inverteu. Hoje, eles estão fazendo, cumprindo a Torá, mas estão ensinando para você uma coisa contrária aos mandamentos de Deus. Hoje, Yeshua não diria, façam o que eles estão ensinando para vocês, porque eles estão ensinando a vocês se afastarem dos mandamentos da Torá. Não entrarão no reino os incircuncisos. As leis de Noé não lhe impõem a circuncisão. Então há uma discrepância, há uma hipocrisia nesse sentido, porque se eu
Se o Rabino Shai, como líder, como qualquer outro líder da nossa instituição, diz para você fazer uma coisa e ele mesmo não faz, constitui-se hipócrita. Exatamente. Olha, eu vou ler o Ezequiel, nosso tempo aí, apesar da aula ser 1h30. Ezequiel 44, 7. Agora é Importantíssimo. Bíblia. Agora é Bíblia. Ezequiel 44, 7. Porquanto clamastes estranhos, chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos da carne. Então aqui não tem desculpa. É incircunciso do coração e da carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue. E eles invalidaram o meu concerto por causa das vossas abominações. Você está com o texto aí? Não estou. Procura aí o 44 de Ezequiel, verso 7, que eu creio que está escrito também que não entrarão no meu santuário. Deve ser o 6. Porquanto ou 8. chamastes... Ou 6, como é que diz o 6? 6. E diz aos rebeldes da casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações da casa de Israel, porquanto chamastes estranhos e incircuncisos de coração. E o 8? E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Então está aí, né? Chamastes estranhos e incircuncisos na carne para estarem no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová, nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. É o verso 9. Dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Estranhos no meio dos filhos de Israel. Estrangeiro. Estrangeiros. Incircunciso da carne E do de coração. Não entrarão no santuário. Pronto. Está aí, ó, Bíblia. Ezequiel 44, 9. Agora veja bem, eu vou mostrar mais um texto para vocês aqui. Mandamentos da Batnoa. Olha só. Mandamento da Batnoa, da filha de Noé. Da filha, agora não são Olha dos só. filhos. Nem todas as mitzvotes essenciais à mulher judia são acessíveis a Batnoa e mulheres tementes a Hashem, pois se assim fosse, não haveria distinção entre judia e gentia, e todos passariam a ser praticantes do judaísmo. Olha só o argumento deles, não é? As mitzvot exclusivas às mulheres judias são: 1. Acender as velas do Shabat. Guardar o Shabat, em geral, é exclusivo do povo judeu. Está aqui. Não sendo acessível a outros povos, o que não impede um não-judeu de tratar respeitosamente a data, quer seja não trabalhando ou simplesmente tornando o dia mais agradável que os outros da convivência familiar. É um mandamento que foi dado ao povo judeu como sinal entre judeus e Deus. Portanto, um não-judeu não tem o Shabat como sinal entre Deus e si, já que a Torá explicita isso. Então, o mesmo se aplica às festas judaicas, como Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur e Rosh Hashanah, por serem edut, testemunhos da história do povo judeu. Separar a halá. Esse também é um mandamento exclusivo dado ao povo judeu. Aqui vai dizendo que a Batnoa, a filha de Noé, não tem que cumprir isso aqui. Tá vendo? E vai dizendo, alimentação kosher. Essa é a pior. Não comer carne com sangue. Ó, diferentemente da mulher judia, que tem que levar à sua mesa apenas alimentos kasher, isso desde o abate do animal, a Batnoa, a filha de Noé, deve ter cuidado em apenas não causar sofrimento ao animal. Apenas não causar sofrimento ao animal. Que deve ser comido, né? Ou animal, obviamente é adequado que a não judia saiba a procedência, mas, porém, caso queira comer porco, por exemplo, olha só, obviamente é adequado a não judia saiba a procedência, principalmente dos alimentos de origem animal. Porém, pode, caso queira, comer porco, por exemplo, pois suas leis são mais lenientes. Leis da pureza familiar. Tahará hamishpahá. Uma mulher que não nasceu judia ou não tenha passado por um Beit Din para fazer a conversão, não precisa guardar os 7 dias de pureza e nem ir ao mikvê.
é aconselhável que evite relações durante os dias do sangramento. É né? aconselhado, né? Cessando o sangramento, não há proibição quanto a coabitar com o marido. Cobrir a cabeça. A mitzvah de cobrir os cabelos é cabível apenas às mulheres judias casadas, sendo as solteiras, separadas, viúvas, isentas desse mandamento. Este mandamento não é cumprido apenas em público ou no momento das orações, mas em todo o tempo, desde o acordar até o deitar. As Bat-Noah, as filhas de Noé, não têm necessidade de cumprir esse mandamento, que, aliás, sequer é um mandamento para as não judias. Meu Deus do céu, gente. Olha aí. O que nós podemos dizer? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Nós vamos continuar falando sobre os mandamentos de Noa. Você viu aí que Noa não tem, filho de Noa não tem herança no mundo vindouro, coisa nenhuma. Aqueles justos antes de Noé cumpriam a Torá, sim, de forma oral. E outra, se for analisar, todo mundo é filho de Noa, não é? Sim, Porque Abraão veio de sim, quem? através de Noa e dos seus 3 filhos, né? Foi repovoado o mundo. Então todo mundo é filho Então de todo Noa, mundo é filho de Noa. mas não é filho de Israel. Gente, no nosso próximo programa a gente continua explorando isso e aí vamos entrar com mais profundidade nos 7 mandamentos de Noa Isso. e nos 4 de Atos 15, já que o tempo não deu. Mas como falamos várias vezes para o Shabat, e você que nos acompanha e quer guardar o Shabat, existem promessas maravilhosas para os estrangeiros que guardam o Shabat, tá? Mas tem que estar abraçando a aliança. A aliança do povo de Deus. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, ou seja, que estão se chegando a Kadosh Baruch Hu, estão em um processo de conversão, tá? Para o servirem, para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o Shabat e não o profanando, e os abraçarem ao meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então tá aí, ó. Abraça a aliança do Eterno, continue fazendo o curso de conversão. Essa é a 3ª aula, vamos para a 4ª, vamos continuar explicando esses assuntos. Vocês são bem-vindos, divulguem o curso, colaborem, contribuam também com o nosso trabalho. E nós esperamos vocês na nossa próxima aula. Fica aqui a minha saudação, a saudação do Jacob. Shalom Aleichem a todos os nossos amados e amigos internautas. Que o Eterno continue nos abençoando nesse propósito. E esperamos você no nosso próximo shiur para continuarmos falando sobre esse assunto tão relevante e tão importante dentro da nossa fé e dentro da fé assim chamada judaica tradicional. Shalom Aleichem, paz seja convosco.